Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nosso guia para a Eurocopa está na reta final, então bora lá continuar a análise do grupo F, dessa vez falando sobre a seleção de Portugal. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também divulgar esse vídeo para dar aquela força. Portugal, que é um país com mais de 10 milhões de habitantes, onde 30% da sua população vive na capital Lisboa, é uma das nações mais antigas, não só da Europa, mas também de todo mundo, e vale citar também que Portugal é muito importante historicamente no quesito das navegações, descobrimento, etc., do comércio também com outros povos. Além disso, também é um grande produtor de vinhos e azeite. Para quem gosta de vinhos, os vinhos portugueses são muito famosos. Falando sobre história de Portugal dentro da Eurocopa, essa vai ser a nona vez que Portugal vai participar. Nas 8 participações anteriores, tem um título conquistado em 2016 na final contra a França, numa Euro disputada na casa dos franceses. Tem também o vice-campeonato, essa acho que é a derrota mais dolorida da história do futebol português, que foi a derrota para a Grécia em 2004, na Euro sediada em Portugal. E também tem outras 3 campanhas de semifinais em 84, 2000 e 2004, mostrando como é uma seleção que, principalmente a partir desse século, se firmou como uma potência dentro do cenário europeu e que tem o histórico de fazer grandes campanhas em Eurocopa. E, além disso, é uma seleção que nas eliminatórias passou o carro, atropelou geral. Foram 10 jogos, 10 vitórias, 36 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Que foram sofridos apenas em um jogo, né? Um 3-2 contra a Eslováquia em casa. Ou seja, dos 10 jogos, em 9 não sofreu gol algum. Uma seleção que atropelou os adversários. Num grupo que tinha a Eslováquia como principal adversário, mas também tinha Luxemburgo, Bósnia, Islândia. Portugal não quis tomar conhecimento de ninguém. Até por isso que chega num bom momento para essa Eurocopa. Apesar disso, apesar de tipo, o desempenho das eliminatórias, vai citar que o desempenho recente nos amistosos não oscilou um pouco, né? Mas é sempre importante contextualizar que amistoso é diferente de jogo valendo, né? E permite fazer mais experimentos, etc. Mas em alguns momentos a seleção portuguesa mostrou um pouco mais de fragilidade defensiva. E esse talvez seja o grande ponto que o técnico Roberto Martínez, ex-técnico da seleção da Bélgica, talvez tenha mais preocupação pensando na Eurocopa, justamente esses erros, essas bobeadas defensivas que a seleção portuguesa mostrou nesses amistosos. Ele que na Bélgica se caracterizou por usar muito mais um esquema com 3 zagueiros, seja um 3-5-2, 3-4-3, dependendo de qual era a opção tática para o jogo. E ele mantém isso, né? Em vários momentos a gente viu Portugal jogando com uma linha de 3 zagueiros, de 2 alas, atacando bastante. Porém, ele também vem variando. Em vários momentos a gente viu a seleção portuguesa jogando um 4-3-3. E um mérito do Roberto Martínez é saber se adaptar ao que ele tem em mãos. A seleção de Portugal tem um elenco vasto, com muitas boas opções de qualidade em todos os setores e opções de diferentes características, que podem oferecer diferentes opções para diferentes contextos. Eu falei bastante palavra diferente. Isso é um mérito dele, de saber usar bem, de saber, dependendo de qual vai ser a estratégia, de qual é o adversário, escolher o jogador que melhor se adequa a isso. E isso foi um diferencial importante nesse início de trabalho. Uma seleção que tem no gol o Diogo Costa, e acho que essa posição de um nível menor, não é um goleiro que passa assim tanta confiança. Se pegar outros jogadores, tem em outras posições jogadores de melhor nível. É, no banco dele você tem o Rui Patrício, já bem mais experiente no momento mais de queda na carreira, hoje reserva na Roma, e também o José Sá, que é um goleiro titular ali no Wolverhampton na Premier League, é um bom goleiro, mas o Diogo Costa é o titular, e é talvez quem dos titulares o que passa mais desconfiança. E aí, na zaga, você tem o Rubem Dias, que é o grande pilar, é o grande jogador defensivamente falando de Portugal, é o grande nome, um zagueiro importantíssimo no Manchester City com o Pep Guardiola, de grande capacidade defensiva. Porém, o parceiro ou parceiros dele aí variam. Quando o Roberto Martinez usa o esquema com 2 zagueiros, geralmente ele utilizou mais são os jovens, né? O Gonçalo Inácio, revelação do Sport, de 22 anos, ou o Antônio Silva, revelação do Benfica, com 20 anos. São geralmente eles que foram mais utilizados pelo Roberto Martínez, seja em eliminatórias ou amistosos, quando se joga com 2 zagueiros. Agora, quando é um esquema com 3 zagueiros, além dos dois, outras duas opções que ganharam destaque são os jogadores mais experientes. Aí entra o Pepe, com seus mais de 40 anos, mas ainda em ótimo nível, e também o Danilo Pereira, jogador do PSG, que era um volante no tempo de Porto, foi recuado para a zaga e vem se firmando nisso até na seleção portuguesa. Então, o que vai variar dependendo das opções e da ideia do Martínez para determinado jogo. Então, pode ter tanto um Inácio, o Antônio Silva, ou os dois juntos ao lado do Rubem Dias, no trio, ou você tem o Rubem Dias, mais um dos jovens e um zagueiro mais experiente junto, então isso varia bastante. Outra coisa que varia também é as opções nas laterais barra alas. Que você tem dos convocados: Nelson Semedo, o Diogo Dalot,
o João Cancelo e o Nuno Mendes. O Nuno Mendes é o único canhoto desses quatro. O Dalot e o Cancelo eles jogam nas duas, né? O Cancelo tem mais experiência nisso, está em melhor nível, mas são alas que oferecem diferentes características. O Semedo e o Nuno Mendes mais ofensivos, né? Mais de atacar, chegar ao fundo, etc. O Cancelo e o Dalot também fazer esse papel, mas também podem ser laterais que constroem por dentro, que tem essa capacidade, principalmente de se jogarem pela esquerda, especialmente o Cancelo. Mas também são opções que, assim, não passam toda aquela segurança defensiva, é algo que pode comprometer, por exemplo, no grande jogo. Não são laterais que, principalmente o Cancelo, o próprio Nuno Mendes também, que também sofrem alguns momentos na parte defensiva, e isso pode ser algo negativo para Portugal. Entrando no meio campo, aí, no setor de qualidade, o Roberto Martins está muito bem servido. Geralmente, o João Palhinha é o titular quando ele quer um pouco mais de poder de marcação no meio campo, e ele é um cara muito bom nisso, se destacando bastante no Fulham, pode inclusive defender o Bayern de Munique, né? Quase foi transferido nisso da temporada, pode ir agora nessa janela de transferências, e é um jogador de muita capacidade de marcação ali no meio campo, em contexto onde o Roberto quer ter esse jogador até para proteger a linha de defesa, ele é muito importante e deve ser a primeira opção. Assim, mas também tem outros bons nomes que podem jogar tanto ao lado dele numa dupla, seja num trio. Aí você tem Matheus Nunes, João Neves, que é uma revelação do Benfica, ou também o Vitinho do PSG. Tanto o Bruno Fernandes quanto o Bernardo Silva são jogadores que também podem jogar pelo meio. Ele já usou eles em determinados momentos, tanto numa dupla, num sistema com três zagueiros, tanto num trio de meio campo. São jogadores que têm muita qualidade com bola no pé, mas também combatem, sabem combater, sabem fechar espaço, também tem essa capacidade defensiva. E temos de falar sobre Bruno Fernandes, né? Porque já era um jogador muito importante dentro do cenário da seleção, mas depois de chegar do Roberto Martínez, ele vem crescendo, vem se tornando cada vez mais um grande protagonista da seleção de Portugal e uma parte muito importante dessa engrenagem ofensiva. O jogo passa muito pelos pés deles, seja atuando um pouco mais atrás e pegando um pouco mais a bola ali com os defensores no início da jogada, seja atuando mais à frente, sendo esse cara do último passe que dá assistência. Ele foi um dos destaques de Portugal nas eliminatórias, 6 gols, 7 assistências, um desempenho fenomenal e chega aí para ser, né, esse grande referência do meio-campo e tem várias boas opções. O Bernardo Silva também é um grande jogador e que pode oferecer diversas possibilidades dentro do sistema. O Roberto Martins vem usando ele muito mais como ponta-direita, né? Foi onde ele surgiu, se destacou mais. Depois com o City do Guardiola ele também se destacou jogando por dentro como meio-campista. Mas o Roberto Martins prefere mais como uma opção, um jogador que parte da ponta, cai por dentro, chega mais como meia, até abrir para abrir espaço com o apoio do lateral pela direita. E no ataque, o Cristiano Ronaldo é a grande centroavante, é o artilheiro, até porque o Gonçalo Ramos, que parecia ser esse sucessor, não fez uma boa temporada no PSG, e isso também abriu espaço ainda mais para o Cristiano Ronaldo não tem sequer uma ameaça a essa posição dele. Sem contar que o desempenho dele nas eliminatórias foi bom, né? Fez 10 gols, foi artilheiro na seleção portuguesa nas eliminatórias. E é esse finalizador de jogada, né? Não tem mais a capacidade de mobilidade de outros tempos. É muito mais um cara de área. E nisso aí ele faz muito bem, mesmo com hoje sendo um jogador muito mais experiente, jogando na Arábia Saudita. Ele é um cara ainda muito bom nessa capacidade de finalização dele. Ainda é algo especial. Pode ser o último grande torneio dele em Portugal, né? Não se sabe como ele vai estar em 2026, se ele vai disputar ou não a Copa. Essa pode ser a última vez que a gente viu o Cristiano Ronaldo defendendo a camisa de Portugal num grande torneio. E quem vai ser esse companheiro de ataque? Isso aí é também algo que varia, né? Porque você tem três boas opções e opções de características diferentes. E que o Roberto Martínez sabe usar de acordo com o que ele quer. Você tem o João Félix, que renasceu no Barcelona, na verdade, isso voltou a mostrar um bom futebol, um pouco mais daquilo que fez ele surgir como um grande promessa no Benfica, que é um jogador muito mais de refino técnico maior, pode atuar atrás de um centroavante, não é exatamente um ponta, apesar de poder jogar na ponta esquerda, é um cara que gosta de jogar mais por dentro, também caindo por dentro, muitas vezes um segundo atacante, então é um jogador com um refino técnico maior. Você tem o Rafael Leão, que vem de grandes temporadas pelo Milan, um contra um muito bom, um cara que sabe também atacar a área, tem uma boa estatura, capacidade física, mas também tem muita qualidade técnica. A capacidade do Rafael Leão de finalizar é algo maravilhoso, são incontáveis golaços dele, e é também um baita jogador que eu sou muito fã, que tecnicamente é sensacional. E você tem também o Diogo Jota, que é um cara que corresponde na seleção, atacante do Liverpool. E o problema do jogo Diogo Jota é muitas vezes lesões, né? Mas ele é um cara que, tecnicamente, ele é abaixo dos outros dois, mas ele tem muitas qualidades, questão de posicionamento. O cara é muito inteligente dentro do campo, sabe se posicionar muito bem dentro do ataque, principalmente dentro da área, para aproveitar as oportunidades.
Ele não é um cara alto, né? Você vê pro Diego Jota, ele não é alto, ele não é forte, mas ele parece estar sempre na hora certa, no lugar certo, tem ótima impulsão, um bom tempo de bola. É um cara que vira e mexe, faz gols de cabeça, mesmo com a baixa estatura, e é uma opção interessante. Tanto ser esse ponto esquerda, pode ser jogando uma dupla de ataque. Então são boas opções. É uma seleção que vem crescendo coletivamente. Eu acho que o Roberto Martínez, um técnico do cenário de seleções, um técnico bom, foi uma boa escolha de Portugal, após a saída do Fernando Santos. Eu tenho bastante animado e boas expectativas com a seleção portuguesa. Não só pensando na Eurocopa, mas também pensando no cenário de Copa do Mundo em 2026. Acho que uma seleção que tem muito para crescer ainda. E, não, e para mim é uma candidata ao título. Não é a favorita para mim é a França, mas é uma seleção que merece ser tratada como uma postulante ao título europeu e que para mim as semifinais é uma campanha, é algo bem razoável, bem possível para essa seleção. Mas agora eu quero saber de você, depois de toda essa análise longa, o que você acha dessa seleção portuguesa e até onde você acha que eles vão chegar nesta Eurocopa 2024. Também peço você dar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também divulgar esses e os outros vídeos do nosso guia que está acabando aí. E foi muito legal essa experiência. Então divulga aí para dar aquela força para quem está começando. Muito obrigado por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.